Caião, é um cara falando aqui, um amigo, ele fala assim, eu sou casado há 25 anos, ok? Uhum. Eu amo a minha mulher, que sempre foi dona de casa. Acontece que eu me aposentei há 10 anos e desde quando passei a frequentar a minha casa em horário comercial, porque né, eu já trabalhou a vida inteira, mulher quietinha Você dentro de podia me casa. repetir? Eu dei uma pequena viajada aqui. Vamos lá. Eu sou casado, cara, eu sou casado há 25 anos. Eu amo a minha mulher, que sempre foi dona de casa. Sei. Ele gosta dela, ama ela, a mulher da vida dele. Acontece que eu me aposentei há 10 anos e desde quando eu passei a frequentar a minha casa em horário comercial, entendeu? Porque o cara trabalhava o tempo todo, ele saía 6, 7, voltava 8, 7, 8. Isso. Não conhecia a casa em horário comercial. Aí ele aposentou, foi pra dentro de casa, porque vai ficar em casa com a mulherzinha dele, tudo certo. Que já estava lá habitando o local. Aí ele, desde quando eu passei a frequentar a minha casa, eu tenho sido vítima dos achaques dela pelo fato de eu não saber das coisas da casa, da rotina, do cotidiano, né? Não sabe como funciona bem aquela engrenagem. Como é que é a pegada? Ele trabalhou a vida inteira, foi provedor, certo? Providenciou todo o recurso para aquela casa funcionar mesmo. Mas ele mesmo não teve tempo de fazer parte do modus operandi, do funcionamento da casa, porque ele estava fazendo parte de um modus operandi que era o que mantinha a vida e a casa. Agora, pagante. Ele estava no modus pagante, ela estava no modus processandi e operandi. E quando ele chega lá, ele vira um pagão. Ele entra no pagode, coitado. Aí, pois bem, então agora ele está se sentindo achacado. Isso. Porque ele não sabe como se paga as coisas lá, como se processa, como funciona. Como é que é o cotidiano da casa. Como é o cotidiano. Aí ela está tratando ele meio como bobo. Aí ele fala assim, eu entendo ela, sabe, Caio? Eu entendo ela. Mas eu tô com antipatia disso. É porque a grande questão é... Eu fico aqui. A grande questão é se quando ele trabalhava ela era chata assim também. Porque, pelo que você disse aí, provavelmente não. Ele saía e quando ele chegava, estava tudo legal e ela o admitia naquela divisão de tarefas, de trabalhos. Tinha nada a ver com dinheiro, tinha a ver com divisão de tarefas. A tarefa de um era ganhar o dinheiro, a tarefa de outro era aplicar bem em casa. Mas tinha uma interdependência entre eles saudável. Não tem nenhum problema nisso. São só dons, vocações, potenciais, possibilidades e oportunidades diferentes. Ele está ressentido porque agora que a dele teve um prazo de validade e ele se aposentou, ele não tem que fazer aquilo mais para sempre. E ele está em casa com uma vida um pouco mais tranquila, distraído, no ócio criativo. Sim, Caio. E aí começou a ouvir indiretas, né? Então, se ela não era assim antes e passou a ser assim agora, então é muito triste. Eu fico triste por ela estar fazendo assim. Porque isso realmente mostra uma ranzinzice chata, né? E porque a lógica, normalmente, de uma pessoa que fica agindo assim como ela está agindo é a seguinte, bom, ficou no bem bom trabalhando, porque quem fica em casa sempre acha que o trabalho do outro em algum lugar é um bem bom trabalhando. Muitas vezes especialmente quando você ganhou bem e em tantos anos estava aposentado, com uma boa aposentadoria, parece até que não foi trabalho, que foi bônus remunerado. Eu já vi muita gente assim, aí cai em casa, aí com os seus 60 anos, 58, mas já com tudo resolvido, e o cotidiano da casa continua. Da mulher, com funcionários, ou com uma funcionária, seja lá o que for. Sim. E aí ela começa a ficar magoada porque acha que esse cara não está agindo à altura como ser aposentado, né? O que eu acho é que como ser aposentado ele devia pegar alguma coisa para ajudar, porque ela está
tão cansada quanto ele já esteve. É porque ela não aposentou do papel dela. Ela está tão cansada quanto ele já esteve um dia. Então agora que ele deve ter ficado aí 1 ano, 2, 3, quem sabe, mais folgado, pega algumas tarefas domésticas para aliviá-la. Agora, se depois de aliviar com justiça as tarefas, pegar uma parte para ele agora e fizer, e ela não parar, aí tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não estou dizendo que falta amor nem nada, mas tem um vício de rabugice. Rabugice é um negócio muito sério. Rabugice. É claro, porque um casal fica juntos 24 horas por dia depois que se aposenta normalmente. De manhã, de tarde e de noite. Mesmo os melhores amigos, homens, entram em estado de infarto fraterno de vez em quando são forçados a ficar juntos 24 horas. Os melhores amigos brigam muito, os melhores amigos, obrigados a ficar juntos, discordam. Às vezes discordam nem porque haja um desacordo, corações discordantes. Eles discordam emocionalmente. Eles discordam de cansaço. Não é intelectualmente a discordância. Eles discordam de implicância. A palavra que ele usou é certa, de antipatia. Eles perderam a empatia. É tão intenso o convívio, eles começam a tropeçar um no outro. Aí, se são duas personalidades fortes, complica. Complica, porque a menos que um tenha uma disposição enorme de evitar as brigas, de calar antes, de parar, para não continuar, eles podem entrar num vício de rabugentice, que acontece muito com casais que se aposentam e ficam juntos, e aí não tem mais as distrações anteriores. Porque a dela, ficando no lar, também tinha a distração do tempo dela sem ele, né? Mais conversas com a empregada, ou com a vizinha, ou nos negócios que ia resolver, ou no banco, ou nisso, ou naquilo. Tinha muito mais. Agora ele está ali também. Ela se sente meio presa porque ele está ali, ou ele pede coisas, ou ele quer fazer com ela. Aí começa aquele romance de dizer, vamos fazer juntos. E que é muito gostoso e é maravilhoso, mas nem todo mundo está preparado para fazer as mesmas coisas juntas todos os dias. A maioria não está. A maioria começa a cansar. Aí é comum você ver duas pessoas que se amam tomadas de antipatia. Se amam, mas estão antipatizadas. Parece que tudo que o outro diz é um excesso, ou tudo que o outro fala está faltando, não completa, é de menos, ou não sabe dizer direito, ou isso, ou aquilo, ou são aquelas repetições que não, como um amigo meu que dizia, cara, 20 e tantos anos de casado, todo sábado, quando eu ia fazer panqueca, porque todo sábado eu acordava cedo, eu adoro fazer panqueca, aí eu botava a panqueca, todo sábado eu pegava as duas frigideiras de panqueca, uma maior e uma menor, porque todo mundo gostava da maior, só a minha mulher queria uma pequena. Eu começava a fazer, aí ela vinha assim, 25 anos, Caião, 25 anos. Meu Deus, cara. E ela todo sábado dizia, não esqueça que a minha é a menor. E dizia com aquele tom de reprovação. Eu fui ficando com uma antipatia que eu já não posso ver uma panqueca pequena. Olha, eles se divorciaram há quase 20 anos, até hoje ele me diz, quando eu vejo uma panqueca pequena, eu tremo todinho. Ele divorciou dela? É. Deve fazer uns 17 anos. Mas ele me disse, não tem nenhum ano, ele me disse, ou menos disso. Toda vez que eu vejo uma panqueca pequena... Que trauma de panqueca. Porque aquilo ali... remete. Agora, se ele precisasse de um rim, ele daria.
Entendi. Se ele tivesse o que ele tiver, que ele ama, ele não era isso. É que eles infartaram de antipatia. Ou é como eu preguei hoje aqui, amargura. São aquelas mágoas que não são tratadas, que não são perdoadas, vão acumulando, elas viram amargura. Mágoas acumuladas viram amargura. E amargura é um cobalto, cara. Ele sai, ele contamina tudo. Ele é radioativo. Cobalto. É um cobalto. Não, amargura é puro césio. É cobalto. E então, o que eu digo a esse amigo é: entenda isso. E como você a ama, dá trabalho, porque a pior briga é aquela briga com quem você ama e em relação a quem você não tem desacordo. Você só está cansado das mesmices, das repetições. E aí, quanto mais cansado você fica, menos disposto a concessividades você se torna. Quanto mais cansado, menos paciência. Quanto mais cansado, menos longanimidade com o companheiro ou com a companheira. E não é porque falte amor, é só porque falta espaço. De vez em quando tem que haver um espaçamento, né? Uma viagem, alguém vai ali, alguém vai acolá, ou alguém sai para trabalhar 2, 3, 4 dias, ou para resolver uma atividade. Geralmente são os hiatos que renovam esses relacionamentos sem intervalo. São os pequenos hiatos. Duas coisas ajudam imensamente. Uma é entender o que eu estou dizendo, que é assim mesmo. E que dá nas melhores famílias e nos melhores casamentos. Sim. Infarta, se for aquela coisa contínua, vai coagulando, tem que ter oxigenação. Por isso é bom que haja terceiros, que haja variedade, que haja amigos, que nos tirem cada um para o seu lado durante períodos, horas, um dia, ou um tempo, que haja parentes, que haja essa aspirina prevente, que afina o sangue, sustrate fraterno, dilata as artérias, começa a circular mais fácil, entendeu? Sim. Então, nada radical, mas pequenas coisas ajudam. E entender que é assim, não ficar preocupado achando que o mundo está acabando, é normal, e aproveitar esses pequenos espaçamentos. E não tratar outra pessoa como ente óbvio para nós. Esse aqui ferra. É quando você sente que o outro começa a te tratar como uma pessoa óbvia. Até naquilo que você sabe que não está sendo óbvio. Aí é a pior parte. Porque quando você é tratado como óbvio porque você entrou nas suas repetições, coisas que você repete, está tudo bem. Repetição demais num casamento, o outro não precisa nem ouvir, porque não há quem aguente ouvir as mesmas coisas. Agora, quando você sente que você está ficando óbvio, quando você está dizendo coisas novas, importantes e cruciais, aí é desagradabilíssimo. E quem está do lado de lá te tratando assim tem que se enxergar, porque tem alguma coisa instalada de ruim no coração. Que a gente tem que saber fazer diferença entre recorrências e repetições de um cotidiano longo e contínuo e intervenções precisas, importantes e lúcidas, que tem que ser ouvidas com toda atenção, com todo respeito, reverência e admiração pela pessoa, pela companheira, pelo companheiro que está trazendo aquilo como uma contribuição real para o convívio ou para a melhoria da vida. Não acho que tem que ser nada mais complicado do que isso. E tem que ser admitido com esse realismo. Acontece com qualquer um. Até Jesus. Até Jesus? Você não vê Jesus? Não. Que passa o dia com os discípulos e passa as noites sozinhos? Você já notou isso nos evangelhos? Olha isso. Ao fim da tarde, Jesus foi sozinho. Retirou-se Jesus sozinho ao cair da tarde.
No dia seguinte, pela manhã, todos procuravam a Jesus e ele apareceu e Pedro lhe disse, todos te procuram. Isso aí é recorrente nos evangelhos. Ele sai sozinho. Ele dava um tempo. Assim. Ele respira sozinho. A gente ama, mas a gente tem que ter solitude. Tem que ter silêncio. Tem que ter o espaçamento de horas de quietude. E todo mundo precisa do silêncio um do outro. Todo mundo. Todo casal maduro aprende o tempo de ficar em silêncio mesmo. Silêncio que eu digo é de nem dizer nada, deixar tudo cair num silêncio de palavras. É o tempo que os outros têm para pensar, para acalmar a mente. Agora, quando tem um falando o tempo todo, vai ficando, aumenta muito a irritação. Então tem que ver se tem um que fala demais, que não para, porque o outro não consegue relaxar o cérebro. Porque se ama, dá sempre uma tensão latente, contínua e cansativa. Todo mundo tem que dar espaço e conceder silêncio. E na hora do que não é óbvio, dá atenção ao que não é óbvio. O que a gente também não pode é ficar pedindo atenção para as nossas repetições recorrentes. É outra coisa chata pra caramba. Atenção para as repetições. Porque o que não é recorrente tem que ter toda a atenção. E o que é recorrente, a gente tem que evitar falar em voz alta o recorrente. E mais ainda tem que evitar pedir que todo mundo pare para ouvir a nossa recorrência. Porque vai ficando cansativo demais para qualquer um. Então não tem nada para matar nada e tem tudo para sufocar tudo quando está nesse estado. E pessoas que se amam. Gente que se ama, essa é a minha palavra para você, meu querido amigo. Vamos lá, Braulio? Vamos seguir. Uma cretina? Vamos uma cretina? Vamos. Não sei se é cretina, mas eu acredito. Agora, a pergunta desse moço aí é uma pergunta sutil, não tem ninguém matando ninguém, não tem nada grave, mas é aquela história, não é nada para separar, mas tem um poder danado de sufocar. E é isso que se tem que tomar cuidado, é para não deixar o que é amor e carinho acabar virando em recorrência cansativa e sufocante.